Você já refletiu sobre o impacto causado quando você simplesmente desaparece da vida de alguém? Frequentemente, nos encontramos ansiosos por chamar a atenção de determinadas pessoas, esforçando-nos para demonstrar nosso valor e sermos notados. Mas já considerou o efeito de simplesmente se afastar? O resultado pode ser significativamente mais impactante do que imagina. A falta de presença exerce uma influência profunda, pois as pessoas raramente apreciam o que está constantemente disponível, mas sentem a ausência quando algo habitualmente presente desaparece repentinamente. Sua existência, anteriormente talvez negligenciada ou subvalorizada, passa a ser percebida justamente quando deixa de existir. É uma característica do comportamento humano. Quando algo nos é retirado, começamos a reconhecer sua importância. Nesta apresentação, vamos analisar 8 consequências que surgem quando você se ausenta da vida de alguém. Você compreenderá as reações, emoções e efeitos psicológicos que sua ausência pode provocar e como isso pode transformar completamente a relação entre vocês. Antes de abordarmos os tópicos, quero propor um compromisso. Se você está visualizando este conteúdo, provavelmente já experimentou a sensação de não ser valorizado por alguém. Hoje, porém, você modificará essa narrativa. Convidou-o a escrever nos comentários: "Eu escolho o meu valor". Ao fazer isso, você reafirma para si mesmo que não precisa suplicar por reconhecimento ou atenção. Você compreende que sua presença tem valor, e se alguém não consegue enxergar isso, o problema não está em você. Vamos iniciar com o primeiro ponto 1. Eles ficam surpresos e confusos. A ausência de uma pessoa pode gerar um impacto muito maior do que sua constante presença. Quando você desaparece da vida de alguém, especialmente se antes estava regularmente presente, essa alteração inesperada causa espanto e desorientação. A pessoa não previa isso, acostumou-se com sua proximidade, com receber sua atenção, com a certeza de sua disponibilidade. Mas subitamente você se afastou. Isso cria um vazio, uma ruptura brusca na dinâmica estabelecida entre vocês. Os pensamentos iniciais podem ser o que aconteceu ou por que essa pessoa sumiu. A mente humana não lida adequadamente com lacunas informativas, e quando algo imprevisto ocorre, buscamos explicações. Nesse momento, a pessoa começa a revisar mentalmente suas últimas interações com você, tentando identificar sinais ou indícios de que você estava prestes a se afastar. Se anteriormente você estava sempre disponível, respondia prontamente e interagia regularmente, e de repente tudo isso cessa, a pessoa experimenta um choque. Mesmo que não tenha demonstrado valorizar sua presença anteriormente, o fato de você sumir faz com que ela perceba a mudança, e alterações inesperadas geram desconforto. Esse desconforto manifesta-se de diversas maneiras. Inicialmente, a pessoa pode tentar minimizar a situação, acreditando que é algo temporário e que você logo retornará ao padrão anterior. Contudo, à medida que o tempo passa e ela percebe que sua ausência é real e intencional, a confusão intensifica-se. Se ela se considerava importante para você, começa a questionar se essa importância era autêntica ou meramente ilusória. Surge então a inquietação. A ausência cria um vácuo que a mente deseja preencher. Se uma pessoa estava habituada a exercer controle sobre a situação ou sobre você, agora sente que perdeu esse controle, o que pode ser desconcertante e até irritante. Frequentemente, quem antes parecia indiferente começa a incomodar-se por não saber onde você está, o que está fazendo e, principalmente, por que decidiu desaparecer. Essa surpresa e confusão representam apenas o início da jornada emocional que se desenvolve quando alguém percebe que perdeu sua presença. O que ocorre posteriormente depende de vários fatores,
Mas uma certeza permanece quando você desaparece de forma inesperada e consistente, deixa uma marca, e essa marca pode ser muito mais profunda do que qualquer presença constante. 2. Eles sentem o ego ferido quando você desaparece, especialmente se antes demonstrava interesse ou estava sempre disponível. Isso pode afetar diretamente o ego da outra pessoa. Inicialmente, ela pode tentar ignorar ou fingir indiferença, mas internamente algo se transforma. O ser humano possui uma necessidade natural de validação, e quando essa validação é retirada abruptamente, o impacto pode ser significativo. Se essa pessoa estava acostumada com sua atenção, mensagens, convites ou até mesmo sua paciência em estar presente, sua ausência cria um vazio desconfortável. O ego dela pode interpretar isso como uma ofensa, uma espécie de crítica implícita. Afinal, se você simplesmente desapareceu e aparentemente não se importa mais, isso questiona o valor e a influência que ela exercia sobre você. Isso é ainda mais intenso se essa pessoa tinha um senso de superioridade ou acreditava que sempre estaria no controle da relação. De repente, o cenário se inverte. Antes era você quem demonstrava interesse, mas agora é você quem está distante. Ela pode não admitir isso abertamente, mas internamente o ego sofre. O orgulho pode ser ferido ao perceber que alguém que oferecia tanta atenção simplesmente não está mais presente. É nesse momento que a mente começa a trabalhar contra si mesma. Surgem questionamentos como: será que eu não era tão importante assim? E será que essa pessoa encontrou alguém melhor? Por que sumiu logo agora? Essas dúvidas podem desencadear uma mistura de sentimentos, desde frustração até um desejo súbito de recuperar o controle da situação. Frequentemente, o ego ferido leva a pessoa a tentar recuperar sua atenção, seja através de indiretas, mensagens ou até interações diretas, como uma mensagem aparentemente casual apenas para testar sua reação. O mais interessante é que muitas vezes essa aproximação não está relacionada com uma saudade genuína, mas com o desejo de restaurar o próprio senso de poder e influência. O ego não aprecia sentir-se rejeitado ou ignorado, então tenta criar circunstâncias que o ajudem a recuperar o protagonismo. Porém, nesse jogo, quem detém o verdadeiro poder é você, pois foi você quem rompeu o padrão e saiu do ciclo previsível. Afastar-se, quando feito adequadamente, faz com que a outra pessoa perceba que você não está mais disponível como antes, e isso por si só pode ser suficiente para levá-la a questionar seu valor, reconhecer sua importância e, em alguns casos, buscar formas de trazê-lo de volta para a sua vida. 3. A curiosidade começa a crescer. Inicialmente, sua ausência pode parecer apenas um detalhe, algo momentâneo que não merece muita atenção. Contudo, com o passar do tempo, a mente começa a preencher os espaços vazios com perguntas. Onde você está? O que está fazendo? Por que desapareceu repentinamente? A curiosidade transforma-se em uma força inquietante, um pensamento recorrente que aparece nos momentos mais inesperados. A mente humana detesta lacunas e constantemente busca encontrar respostas para o que não compreende. Quando alguém desaparece, isso gera um enigma que precisa ser solucionado. A pessoa pode tentar racionalizar, convencer-se de que não se importa, mas no fundo, o mistério da sua ausência torna-se cada vez mais intrigante. Quanto menos informações ela possui, mais sua imaginação começa a preencher os vazios com suposições. Esse efeito intensifica-se ainda mais se anteriormente você era alguém previsível, sempre disponível, sempre presente. O desaparecimento repentino cria uma ruptura de padrão, algo fora do script habitual.
Subitamente, você não está mais reagindo como antes, e isso gera um contraste tão significativo que se torna impossível de ignorar. O mistério se estabelece e, junto com ele, a sede de saber mais. O que alimenta essa curiosidade é justamente a ausência de respostas. Redes sociais são verificadas, conversas antigas são revisitadas e qualquer informação nova adquire um significado exagerado. Se antes sua presença era garantida, agora cada pequeno detalhe sobre você torna-se motivo de especulação. Se você aparecer menos, isso se torna ainda mais intrigante. Se publicar algo enigmático, desperta ainda mais questionamentos. É nesse ponto que algo interessante ocorre. Quanto mais essa pessoa tenta encontrar respostas, mais envolvida ela se torna. A atenção dela, antes dispersa, agora se concentra completamente em você. O simples fato de você ter sumido transforma sua presença em um enigma que precisa ser decifrado. E quanto mais difícil for encontrar respostas, mais forte se torna esse efeito. A curiosidade é um gatilho poderoso e, quando bem acionado, pode fazer com que a pessoa pense em você muito, mais do que imaginava, frequentemente sem nem perceber o motivo real. Quando alguém sente que perdeu o acesso a algo que antes era garantido, a tendência natural é querer recuperá-lo. E é exatamente isso que faz com que sua ausência se transforme em uma presença constante nos pensamentos dessa pessoa. 4. A dúvida se instala e começam as autocríticas com a curiosidade já dominando, um novo sentimento começa a surgir: a dúvida. No início, pode parecer que sua ausência foi apenas uma coincidência, um detalhe sem importância, mas com o tempo, a mente começa a questionar: será que algo aconteceu? Será que fiz algo errado? Será que causei esse afastamento sem perceber? É aí que um efeito psicológico poderoso entra em ação. Quando uma pessoa desaparece sem dar explicações, o cérebro do outro naturalmente busca respostas dentro de si mesmo. O que antes parecia normal, agora é analisado sob uma nova perspectiva. Pequenas interações do passado, conversas, atitudes e até palavras ditas sem pensar, começam a ser examinadas com maior atenção. Será que aquilo que falei naquele dia foi interpretado erroneamente? Será que alguma atitude foi mal vista? A incerteza torna-se incômoda. A ausência cria um espaço vazio e, nesse espaço, a mente projeta inseguranças, arrependimentos e hipóteses. Se antes a pessoa se sentia no controle da relação, agora percebe que pode não ter sido bem assim. Isso gera um desconforto interno e, frequentemente, a necessidade de resolver essa dúvida torna-se irresistível. A autocrítica começa a crescer e, junto com ela, surge a tentativa de encontrar justificativas. Em alguns casos, a pessoa pode tentar ignorar esse sentimento, mas o simples fato de estar se questionando já demonstra que sua ausência está surtindo efeito. Quando alguém se vê obrigado a refletir sobre suas ações, essa reflexão pode despertar emoções ainda mais intensas. E se perceber que realmente agiu de forma inadequada, esse sentimento pode evoluir para arrependimento. A dúvida se transforma em uma certeza desconfortável. Talvez você tenha se afastado por culpa dela. E essa ideia é algo difícil de lidar. A mente começa a exigir respostas. A pessoa pode tentar se convencer de que não se importa, mas os pensamentos insistem em retornar para a mesma questão: e se eu tivesse agido de outra forma? Será que ainda estaríamos próximos? Será que ainda teria acesso a essa pessoa? E essa dúvida, quando não resolvida, torna-se um peso. Quanto mais uma pessoa reflete sobre isso, mais se vê presa nesse ciclo de questionamentos e mais forte se torna a sensação de perda. É assim que, sem dizer uma única palavra, sua ausência faz com que você se torne uma presença constante nos pensamentos dessa pessoa.
5. A saudade surge e as memórias voltam à tona com o passar do tempo. A ausência deixa de ser apenas um detalhe e começa a se transformar em um vazio perceptível. No início, pode parecer apenas um pensamento passageiro, um lembrete de que você costumava estar presente, mas gradualmente esse pensamento se intensifica. As memórias começam a surgir frequentemente nos momentos mais inesperados. Uma música toca ao fundo e repentinamente remete a algo que vocês compartilharam. Um lugar que antes era comum para ambos, agora carrega um significado diferente. Até mesmo pequenas coisas, um jeito de falar, um hábito, uma piada, começam a aparecer na mente sem aviso. Quanto mais a pessoa tenta seguir sua rotina normalmente, mais percebe sua ausência. E aqui está o detalhe mais poderoso: a mente humana tende a idealizar o passado, ou seja, os momentos bons ficam ainda mais evidentes e os ruins perdem intensidade. O que antes era visto como algo comum, agora parece especial. Pequenos gestos, conversas e atitudes que talvez tenham passado despercebidos, no momento em que aconteceram, agora ganham um novo significado. A saudade surge porque repentinamente a pessoa percebe o impacto que você tinha em sua vida. Aquela mensagem de bom dia que parecia trivial, agora faz falta. As conversas que eram frequentes e naturais agora são silêncios incômodos. A presença constante transformou-se em ausência, e essa mudança provoca um efeito emocional profundo. O mais interessante é que muitas vezes a pessoa nem percebe imediatamente que está sentindo saudade. Primeiro, é apenas um pensamento aqui e ali. Depois começa a notar que sente um leve desconforto ao perceber que não tem mais acesso a você. Então, vem a constatação inevitável: sua presença fez diferença. Esse é o momento em que a ausência se torna insuportável para algumas pessoas, quando a mente se apega e sente falta do que foi perdido. O desejo de reverter a situação torna-se quase tangível. A saudade não apenas faz a pessoa pensar em você, mas cria um desejo de recuperar aquilo que agora parece estar fora do alcance. 6. O medo de perder de vez começa a crescer. A ausência, que antes parecia apenas um detalhe, agora se torna um alerta. No começo, pode ter sido vista como um distanciamento temporário, algo passageiro. Mas conforme o tempo avança e você continua inacessível, surge uma inquietação. O pensamento de que você pode estar seguindo em frente começa a crescer, e com ele vem o medo de perder a oportunidade de reverter a situação. Esse medo não surge do nada. Ele nasce quando a pessoa percebe que não tem mais controle sobre sua presença. Antes bastava uma mensagem ou um encontro casual para reacender a conexão. Mas agora as coisas mudaram. Você não está mais disponível, não busca contato e não demonstra sinais de que sente falta. E isso gera uma inquietação intensa. A mente começa a criar cenários. Será que você encontrou alguém novo? Será que simplesmente decidiu seguir sua vida sem olhar para trás? O pensamento de que, enquanto ela hesita, você pode estar vivendo uma vida plena, sem nenhuma intenção de voltar, provoca uma ansiedade real. O orgulho e a indiferença que antes pareciam naturais, começam a dar lugar a um sentimento de perda iminente. E há um detalhe importante: o ser humano valoriza aquilo que pode perder. Enquanto você estava presente, era fácil considerá-lo garantido. Mas agora que sua ausência é uma realidade, surge a necessidade de recuperar o que foi perdido. Esse medo pode levar a uma tentativa de reaproximação, seja de forma direta, com uma mensagem inesperada, ou de maneira indireta, tentando chamar sua atenção de alguma forma. A grande verdade é que a ausência desperta a percepção do valor. Quando alguém se dá conta de que pode realmente perder uma pessoa,
Tudo o que antes era subestimado ganha uma nova importância. É nesse momento que uma pessoa se vê diante de uma escolha: agir e tentar recuperar o que perdeu ou permanecer na inércia e lidar com as consequências. 7. A tentativa de contato. Acontece quando a ausência se prolonga e a percepção de perda se torna real. Surge a necessidade de agir. Inicialmente, pode ser algo sutil, quase disfarçado, uma curtida em uma publicação, uma mensagem vaga como "e aí, sumiu?", ou até mesmo uma tentativa indireta de aparecer no seu radar, como postar algo na esperança de chamar sua atenção. A intenção aqui não é demonstrar abertamente que sente sua falta, mas testar se ainda há espaço para interação. Se essas investidas sutis não funcionam, a abordagem pode mudar. A pessoa pode buscar um pretexto qualquer para entrar em contato, tentando disfarçar a mensagem com algo aparentemente casual. Pode perguntar sobre algo trivial, relembrar um momento compartilhado ou até fingir preocupação. Tudo isso porque, mesmo que não admita, a ausência está incomodando e ela precisa de uma resposta. Frequentemente, essa tentativa de contato vem acompanhada de uma mudança no comportamento. Há quem passe a agir com mais simpatia, tentando reconstruir a conexão gradualmente. Outros, por orgulho, adotam uma postura mais distante, fingindo que nada aconteceu, mas ainda assim buscam interagir como forma de testar o terreno sem se expor demasiadamente. Se o impacto da sua ausência for ainda maior, a abordagem pode ser mais intensa. Mensagens mais diretas surgem, perguntas mais profundas aparecem e até mesmo declarações inesperadas podem ocorrer. Isso acontece porque, nesse estágio, a sensação de perda já se tornou real e a necessidade de recuperar o que foi perdido tornou-se urgente. Por outro lado, há quem demore para agir, esperando que você retorne primeiro. Nesse caso, a angústia pode se tornar um peso cada vez maior, gerando arrependimento e até mesmo frustração. No final, tudo depende da intensidade da conexão que existia antes do afastamento. Mas a grande questão aqui é quando esse momento chegar. Quando essa tentativa de contato finalmente acontecer, você ainda estará disposto a abrir essa porta novamente. 8. A aceitação ou o arrependimento toma conta com o passar do tempo, quando todas as tentativas de contato falham ou quando a ausência se torna definitiva. Chega um momento final, a aceitação ou o arrependimento. Se houver orgulho envolvido, a tendência é mascarar os sentimentos e fingir que nada aconteceu. Mas internamente existe um peso. A mente começa a preencher o vazio, deixado com lembranças, questionamentos e até mesmo idealizações do que poderia ter sido diferente. O arrependimento pode surgir de várias formas. Às vezes manifesta-se como uma frustração por não ter valorizado mais sua presença outras vezes, como uma sensação de perda irreversível e um vazio difícil de preencher. Pode surgir uma vontade súbita de reverter a situação, mas ao perceber que já é tarde demais, resta apenas conviver com a escolha feita. Essa dor pode não ser demonstrada, mas estará lá, manifestando-se de forma silenciosa. Já a aceitação é um processo mais racional. Algumas pessoas simplesmente entendem que as coisas mudaram e seguem em frente. Pode até haver um resquício de saudade, uma lembrança que surge de tempos em tempos, mas não há mais sofrimento. Isso acontece especialmente quando o tempo permite criar novas conexões e preencher o espaço que antes era ocupado por você. No entanto, mesmo aqueles que aparentemente aceitam a situação podem sentir um incômodo quando percebem que você realmente melhorou sua vida. A maior prova de que a ausência teve impacto é quando, depois de tanto tempo, ainda existe aquela curiosidade em saber o que aconteceu com você.
porque no fundo, quando alguém marcou de verdade, nunca se apaga completamente. A grande questão é enquanto essa pessoa tenta lidar com o arrependimento ou a aceitação, você já estará em outro caminho, vivendo sua vida sem precisar olhar para trás. E esse talvez seja o maior impacto que sua ausência pode causar. Se você concordou com o que foi compartilhado neste conteúdo, inscreva-se agora no canal para não perder nenhum material que possa transformar sua forma de lidar com essas situações. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que tivermos novos vídeos. E se este conteúdo ressoou com você, deixe seu like e compartilhe com quem você acredita que também possa se beneficiar dessas reflexões. Obrigado pela atenção e lembre-se a maneira como você se coloca no mundo, como se valoriza e como lida com as ausências. Diz muito sobre quem você é e sobre a energia que atrai para a sua vida. Até o próximo vídeo.